Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que você provavelmente conhece, metáfora, mas não na ótica em que vamos abordar, a partir da semântica cognitiva. E para isso eu recebo aqui a minha querida colega Ariadne Almeida. Oi, André, tudo bem? Que Como bom é que te você ter tá? aqui, Ariadne. Feliz da vida estar aqui contigo hoje, pra gente trocar essa conversa, né? Trocar ideias sobre metáforas. Exatamente. E metáfora é um elemento que a gente tem contato desde o nível médio, né? A educação básica. Isso. Mas o conceito acaba sendo tanto restrito, né, Sim, Ariadne? sim. Na educação básica, né? Sobretudo no primeiro ano do ensino médio, a gente costuma a ser apresentada a metáfora como uma figura de linguagem, não é? Restrita à literatura. Exato, restrita à literatura, um recurso de embelezamento, retórico. E é assim que a gente aprendeu, né? É assim que se a gente abrir qualquer dicionário, a gente tende a encontrar esse conceito da metáfora como uma figura de linguagem. Uhum. Mas, assim, de um tempo para cá, assim, lá do finalzinho dos anos 70, dos anos 80, uma nova forma de compreender a linguagem despontou aí no cenário acadêmico e a gente tem procurado estudar sobre isso. E é uma coisa bem interessante, porque se associa essa perspectiva de figura de linguagem à tradição aristotélica, né? Sim. Então, a metáfora já era abordada desde a antiguidade clássica, um fenômeno estudado todo sempre. Uhum. Mas, apesar lá de antigamente Aristóteles já ver uma função cognitiva na metáfora, o que passou foi mais essa função retórica, não é? Não que a metáfora não seja uma expressão da linguagem, a metáfora é também uma expressão, mas é uma expressão também do pensamento e da ação, é uma figura do pensamento e da ação. Então, nós conhecemos por meio de metáfora, nós respiramos metáfora, nós vivemos metáfora e com a metáfora a gente faz coisas no nosso dia a dia. Não apenas quando a gente faz literatura. Então a gente não precisa ser literato para escrever, para fazer, para falar, né? Não só para gesticular, para pintar, desenhar, dançar metáfora. A metáfora está em todas as formas de linguagem. Inicialmente nós pensamos que a metáfora é algo que é utilizado de forma consciente. Sim. Olha, eu vou utilizar essa metáfora para embelezar o meu discurso, e aí a gente tem essa questão da figura de linguagem, ou então eu vou utilizar essa metáfora para convencer alguém de alguma coisa, e aí eu tenho a função retórica, mas nós meio que utilizamos a metáfora no dia a dia sem percebermos que estamos utilizando a metáfora, não é? Com certeza. Então, assim, o nosso uso é inconsciente e automático da metáfora. Além de também termos usos conscientes, como você falou, a metáfora também é usada como recurso de persuasão, né? Um recurso retórico. Mas essa metáfora que a gente usa cotidianamente, a gente faz esse uso de modo inconsciente, né? Quando a gente percebe, a gente está falando metáforas, como por exemplo, vamos dizer assim, nossa, essa mulher é uma cobra. Já viram alguém falar assim? Pois é, né? Ô, jararaca, surucucu. A gente está fazendo uma metáfora. Por que a gente está fazendo a metáfora? Porque a gente está compreendendo uma coisa parcialmente em termos de outra, né? Isso é bem interessante. E, veja, se a gente pensar nessas metáforas em que a gente compreende o ser humano, que a gente animaliza o ser humano, nossa, são tantas, né? Quem já não ouviu falar das galinhas, né? Quem já não ouviu falar das peruas, dos cachorros, das cadelas, mais cachorras hoje. Então, o tempo todo a gente está usando o animal. Veja, e o animal é bem interessante, que a gente diz, esse é um animal. Esse animal é um animal ruim, né? Mas fulano é um animal, brocou a prova, não é? Veja, esse aí já é o cara potente, que sabe muita coisa e fechou a prova. Então, nós estamos o tempo todo falando metaforicamente, escrevendo metaforicamente, desenhando metaforicamente. Eu queria pensar sobre esse conceito de metáfora, esse novo conceito, mas antes eu queria que você me dissesse como foi que você encontrou a metáfora na sua vida, essa metáfora que é uma metáfora acadêmica, que você é professora na UFBA, trabalha com isso e também pesquisa sobre metáfora do ponto de vista científico. Então, como foi que isso entrou na sua vida? É bem interessante. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei aos estudos do significado, né? E
O léxico, obviamente que eu não sabia que isso era o léxico, porque criança eu já estava assim pensando nas palavras. Então, eu acho que eu já trago essa questão das palavras comigo desde a infância. Às vezes eu me lembro de eu estar pensando, por que esse nome é assim? Claro que nem todo mundo tem esse percurso, mas isso aconteceu na minha vida. Então, fui para a universidade, cheguei lá, fui estudar sempre o significado, eu ficava pensando, meu Deus, a sinonímia. No meu tempo não tinha semântica na graduação, né? Eu fiz a graduação entre 92 e 96 e não havia essa matéria. Então, quando tinha qualquer brecha para que eu pudesse estudar coisas da construção do significado, lá estava eu, né? E aí fui estudando, me dedicando. E quando eu estava fazendo o doutorado, eu li um livro traduzido, o livro foi escrito em inglês em 1980 e foi traduzido para o português em 2002, salvo meu engano. Traduzido com o nome Metáforas da Vida Cotidiana. E aí, embora eu conhecesse já algumas coisas sobre a linguística cognitiva, aquele livro eu não tinha lido ainda, eu estava lendo artigos, são menor, né, dimensão. Aquele livro foi um encantamento, sabe? Nossa, que coisa interessante. É o de Lakoff Johnson. Johnson, Maravilhoso. Exato. Então, aquele livro que eu li, acho que em 2006, 2007... 2007 não, que eu já estava defendendo. Por aí, no início dos anos 2000, foi, assim, um divisor de águas, né? Então, eu não deixei de fazer semântica, obviamente, mas passei a me dedicar mais a um fenômeno chamado conceptualização. Esse nome difícil, gente, só quer dizer significação. Como a gente significa, como a gente conceptualiza. E aí, a metáfora é um mecanismo de significação, de conceptualização. E foi lendo esse livro que eu fiz, não, é aqui, eu quero estudar essas metáforas, não só as metáforas do texto literário. E eu já estudava o texto literário, meu mestrado eu fiz com texto literário. Trabalhei com Afonso Eanes do Cotton, que era um trovador medieval. Então veja que eu tenho uma formação de medievalista também. Pois é. Então lá aquele texto... Tu tem o pé na filologia, né? Tenho. Eu fiz mestrado, doutorado, estudando a questão da significação nos textos medievais do século XIII e XIV. Mas de lá para cá eu tenho feito outras coisas, tenho voltado mais do século XIX para agora, estudando muito memes também. Olha Mas só. voltando à questão da metáfora... Eu vou querer saber desses memes, viu? Daqui a pouco. Depois eu te conto. Outro dia me colocaram num programa que eles botaram assim, especialista em meme. Oi, como assim? Eu sou especialista em meme? Pois é. Mas sou especialista, tenho me tornado, né? A gente nunca é nada. A gente sempre é um camaleão que está se transformando, se estudando, se formando. E foi nessa que eu encontrei a metáfora. Me encantei com aquele livro. Eu acho que, para mim... que fiz lá nos anos 70, o ensino fundamental, depois 80, o ensino médio, e tinha uma educação muito mais tradicional, né? O estudo da língua portuguesa muito mais tradicional. Quando entrei na universidade, o estudo da variação linguística me encantou muito, e isso me fez, eu queria ser escritora, não que eu não seja hoje, né? Eu fiz tese, mestrado, dissertação, artigos, mas eu queria ser uma escritora de romances, de contos. Quando eu encontrei a variação, a minha vida mudou um pouco para a linguística, né? Eu fui me dedicando à linguística. E quando eu encontrei a metáfora, aí foi assim... Paixão à primeira vista. Tudo que eu queria com a semântica, que eu não tinha encontrado antes, ali eu me realizei, né? Então, assim, as leituras abrem o nosso mundo, né? Para inúmeras possibilidades. E ali foi o meu encontro com a metáfora. Que maravilha. Exato. Você falou sobre esse livro de Lakoff Johnson. Eu também tive esse contato com esse livro, porque a minha carreira, acho que começou também na UF, né? Estava conversando há mais ou menos 15 anos que eu fui substituto da UF, trabalhei com semântica e tive contato com esse livro, e eu percebi algo muito interessante, é que quando nós utilizamos a metáfora, do ponto de vista até da educação básica, parece que estamos utilizando conscientemente uma linguagem para algo, né, com a intenção. Só que quando nós utilizamos a metáfora do ponto de vista científico, a impressão que dá é que ela condiciona a forma como eu penso. Sim. Sim. Exatamente. Olha, você tem uma ideia? Vamos pegar o exemplo assim da pandemia agora, né? Então, aconteceu de nós termos contato com esse novo vírus, que não tão novo, porque o SARS-CoV já existia, mas o SARS-CoV-2, nós tivemos contato com esse vírus e, de repente, as pessoas começaram a adoecer. E o que é isso? Né? E a gente não sabia o que era isso. Então, o que a gente faz?
A gente pega um conhecimento que a gente tem armazenado na nossa memória de longo prazo, né? Nós sabemos coisas sobre vírus, sabemos coisas de um modo geral sobre coisas da vida. E aí, o que que a gente fez? A gente pegou essa experiência, usou conceitos que nós já tínhamos, né, conhecimento, e começamos a procurar entender, significar a pandemia. E como é que nós fizemos isso, André? Com a metáfora da guerra, não é? Olha. Não que não tenha outras metáforas, mas a metáfora, eu acredito, posso até dizer isso, mais importante, foi a metáfora da guerra, é a metáfora da guerra. Inclusive, jornalistas, né, pessoas da área das mídias começaram a discutir a dificuldade que era trabalhar com essa metáfora, porque faz com que a gente pense de uma determinada forma. Então, Uhum. veja, quando você entra em guerra, você, por exemplo, armazena comida. E a gente viu o quê? Armazenamento de papel higiênico, Verdade. armazenamento de alimentos. Teve época que as pessoas disseram assim, olha, não vai para o mercado comprar tudo. E aí você começa a ver que a gente pode falar da pandemia em termos de guerra. Veja, aí as pessoas dizem assim, os profissionais da linha de frente, não é? Quem é o nosso inimigo? O vírus. Aí a gente diz assim, a gente precisa derrotar o SARS, né? O novo coronavírus, o corona ou coronga, como a gente já viu de tudo, né? Então a gente percebia assim que a gente começava a não só falar sobre a pandemia em termos de guerra, mas também a gente começou a pensar e agir em termos de guerra, não é? Então, a gente percebe que as vacinas, por exemplo, eram conceptualizadas por uma parte da sociedade como armas. Armas que nós tínhamos para vencer. Enquanto não tínhamos essas armas, nós tínhamos que usar outras armas, que eram as máscaras, não é? O ficar em casa, protegido, como se nós estivéssemos nas barricadas, Isso, nas nas trincheiras. trincheiras. Então, a gente observa como realmente nós vivemos a pandemia em grande parte em termos de guerra, E os né? noticiários também diziam Sim. a batalha contra o vírus Isso, a continua. batalha, ótimo lembrar, bem lembrado esse exemplo. A batalha como o vírus, a guerra contra o coronavírus, né? Uhum. Então, uma situação muito difícil, mas que a gente pegou desse mecanismo de julgamento e de comparação, que é a metáfora, né? Porque o nosso pensamento é imaginativo. Uhum. Então, a gente pegou esse conhecimento que a gente tem sobre guerra, e a guerra não é só usada para compreender a pandemia, também o futebol, não é? Sim. Então, você percebe como é, né? Você vai derrotar o inimigo, você vai destruir lá, você tem um general, que é o técnico, que vai articular toda a estratégia para ganhar o jogo, né? Quando Uma se estratégia para acerta, ganhar a guerra. quando se acerta, ganhou de goleada. Sim, ganhou de goleada. Pois é, você destruiu o inimigo, né? Uhum. O inimigo é o perdedor, você consegue a vitória. Você, às vezes, acontece coisas que saem do controle, como, por exemplo, as brigas de torcida, né? Então, por que isso? Porque a gente usa de modo inconsciente. A gente está direcionado, nosso pensamento está direcionado pelo fenômeno metafórico. Uhum. E a gente encobre algumas coisas que a gente conhece e focaliza em outras, não é? Então, veja, quando a gente fala da metáfora, a gente não pega tudo que a gente sabe de guerra e lança para o futebol, para a pandemia. Porque senão seriam conceitos iguais, É verdade. não é? A gente pega apenas uma parte e é aquilo que a gente quer focalizar. E aí a gente começa a agir. Outra coisa interessante também é que alguns grupos começam a propagar algumas metáforas. E se esses grupos são grupos de poder, a gente, quando fechar os olhos, a gente está pensando como essas pessoas estão pensando. Porque vai o quê? Mostrando na televisão, né? Vai mostrando na internet, nas redes sociais, e a gente vai lendo, a gente vai recebendo no WhatsApp. E quando a gente vai vendo, a gente vai reforçando sinapses. E aí a gente vai o quê? Pensando e agindo assim, como você me perguntou. E tudo isso foi preconizado por Lakoff e Johnson, que eu me lembro que tem uma parte muito interessante desse livro, que eles falam sobre o conceito de tempo. Né? Que Sim, o tempo tem sua linearidade. O tempo, ele é contínuo. Mas a gente, numa sociedade capitalista, transforma a ideia de tempo a partir da metáfora que tempo é dinheiro. isso. Então, isso promove
algumas expressões como eu estou perdendo tempo aqui, olha, eu Isso. preciso ganhar tempo, né? Não vou perder meu tempo com isso. Não vou perder meu tempo com isso, exatamente. Aí a gente fica o tempo todo assim. Aham, é bem bacana. E aí, o que que você faz como pesquisadora? Você pega esse conceito de Leigh Johnson e aplica em outros cenários, Exato. A como, gente... por exemplo, nesse da pandemia, né? Isso. Inclusive, você falou agora de você aplica, e eu fiquei pensando que durante esse período eu estudei também a gripe espanhola. E aí, veja que Sim. coisa interessante, a mesma metáfora, pandemia e guerra, né? Ela já está lá no período da gripe espanhola. Veja que muito parecidas as expressões, porque você tem uma mesma metáfora. A metáfora estaria, por exemplo, no nível superordenado, né? Seria um grande esquema em que a gente veria uma série de expressões da linguagem se materializando, não só necessariamente agora, no período que a gente está vivendo, mas também no passado. Então, também no passado, quando as pessoas se depararam com a gripe espanhola, elas, oh, o que é isso? Vamos combater, vamos derrotar o inimigo, vamos vencer o inimigo. Vencemos lá, estamos vencendo aqui, Uhum. não é? Então é isso que a gente faz, a gente vai para o texto, porque a linguística cognitiva, a qual a semântica cognitiva se vincula, é uma linguística do uso. Então a gente vai para as realizações linguísticas, a gente pega lá e a gente estuda o texto, diferentes gêneros textuais, de várias áreas, textos como não só textos da literatura, como a gente já falou, mas notícias, propagandas, postagens da internet, né? Postagens no Twitter, no Facebook, memes, não é? Uhum. Charges, e a gente vai ver como essas metáforas se realizam nas diferentes linguagens, né? Não apenas na linguagem verbal. E com isso a gente vai vendo como o ser humano pensa, como o ser humano age, e quais são as consequências disso para a nossa vida. E nesse aspecto, a linguagem tem um papel fundamental, porque a gente pensa a partir daquilo que imprime sentido. Sim, Tem a significação que é a própria linguagem. sim. Então, como o Lacan dizia, que a realidade é inapreensível. A gente consegue chegar perto a partir da tradução que a gente faz, e para fazer essa tradução, a gente utiliza essa linguagem. E aí você falou algo muito interessante, que foi a respeito de como a gente passa a pensar quando se enreda em meio a determinadas metáforas. Isso tem muito a ver com o que hoje, modernamente, se diz sobre gatilhos mentais, né, Ariadne? Sim. A gente tem a linguagem, o significado não está nas palavras, não é? Não está no texto. Muitas vezes a gente aprende, pela metáfora do canal, que as palavras têm significado, não é? A palavra significa isso. Mas veja, pessoal, quando a gente está assim, ó, André, e fala uma coisa, a gente, de repente, se vê num conflito, numa briga. Por quê? Aí eu digo para você, não, André, eu não quis dizer isso. Você disse, mas você disse sim. Não, eu não disse. Por que eu não disse? As palavras são polissêmicas, né? Então elas são gatilhos que abrem um mundo, abrem nosso conhecimento sobre uma determinada coisa. E onde a gente foca a nossa atenção, uma palavra tem muitos sentidos, inclusive até sentidos contrários. Tem palavras como barril, né? Barril aqui, a gente pode dizer que uma pessoa é barril positivamente ou negativamente. E se eu digo uma coisa para você, focando positivo e você foca o negativo? Não é? Aí a gente vai ter toda uma conversa, todo um diálogo, e se eu já tiver algumas crenças, algumas sensações em relação a você, pode ser que a gente não consiga fazer a paz. É verdade. É uma loucura, não é? É muito interessante, olha, o estudo da linguagem é encantador, né? Como a gente produz vida por meio da linguagem, né? Na e pela linguagem. Sedutor, muito sedutor, André, né? Demais. E nós somos civilizados por conta da linguagem. Sim. E às vezes nós perdemos essa civilidade quando deixamos de levar em consideração esses aspectos da linguagem. Às vezes você fala algo para mim em tom positivo, eu imagino que falou em tom negativo, ao invés de te perguntar, eu começo a te acusar. E aí a briga começa. Acabou a relação, quando a gente vai estar no fundo do poço, no ápice da baixaria. É assim que a gente perde a amizade com cunhado, com sogra, com sogro. Não é o meu caso, que eu quero até mandar aqui um beijo para minha sogra, meu sogro, meu cunhado, né, Anny? É isso aí, eu também aproveito para mandar um beijo para minha sogra, Dona Elisa.
A senhora mora em Maravilha. meu coração. Pois é, o bom de ter cientista da linguagem por perto é isso, né? Exatamente, exatamente. E olha aí, ó, a senhora mora no meu coração. Porque o coração, e aí falando de um outro fenômeno que é a metonímia, é onde está o nosso amor, não é? Nosso amor. E aí a gente faz porque a gente sente esse coração bater quando a gente está apaixonado. E aí tudo vai pro coração, mas não é no coração, não é? É verdade. E metonímia aqui é a parte pelo todo, né? Que representa isso. O coração Exatamente, com a exatamente. parte... Pelo amor, porque a gente só sente o coração, né? São muitas coisas que acontecem, a nossa pupila, cheiro, mas a gente sente ali. E aí é o que? A experiência, que é um dos pilares também da linguística cognitiva, né? A gente verdade. constrói o significado por meio da nossa experiência sensório-motora no mundo que a gente vive, né? Então, situado social, histórico, culturalmente, político e ideologicamente. Verdade. Eu fico pensando também, Ariadne, como essa relação entre a semântica cognitiva, a linguística cognitiva, tem também uma relação com o ambiente terapêutico. A gente fala tanto que a linguagem é terapêutica, Sim, sim. né? Escrever é terapêutico. Quando se vai ao psicólogo, faz conversa, Se né? escreve também, Se escreve também. Então, a linguagem que a gente utiliza muitas vezes determina o nosso espírito. Sim, sim, com certeza. Porque a gente vai ali, no nosso texto, a gente vai revelar as nossas metáforas que conduzem a nossa forma de pensar o mundo. Não só as nossas metáforas, as nossas metonímias também. Claro que eu estou falando aqui, ninguém faz isso pensando, eu estou aqui, nem eu mesma, né? Se eu estiver vivendo, se eu estiver em outro local, eu não vou estar falando disso assim, eu vou estar vivendo essas metáforas, eu vou estar lá no psicólogo, por exemplo, escrevendo as minhas emoções, falando das minhas sensações, falando metaforicamente, mas sem pensar que eu estou falando metaforicamente. Mesmo eu sendo linguista, mesmo eu, enquanto linguista, estudando metáforas, porque ali eu sou uma pessoa que está vivendo aquela emoção. E aí, para falar nisso, você sabia que as emoções são líquidos num recipiente e que esse recipiente somos nós? Poxa, conta isso aí que eu quero saber. Mas olha só, veja, eu digo assim, ó, eu tô por aqui com você. Olha só. Tô cheia de raiva. Tô explodindo. Você tá me matando. Eu digo assim, olha, tô cheia de amor para dar, né? Tô cheia de amor para dar. Então, veja, são fluidos que estão em nós, né? E nós podemos chegar a transbordar de amor, Olha né? só. Então, vejam que coisa interessante. Isso é metáfora. Do recipiente. Que é como se você isso. colocasse algo dentro, isso. né? A nossa família, a gente falou de sogra nesse instante, a nossa família é um recipiente. Veja, seu cunhado casou com não sei quem entrou para sua família. Sim, Não entrou. Exato, Olha entrou a para a ideia família. metafórica. Não é? Então, a gente concebe a vida como um recipiente. A gente é um recipiente. Recipiente do amor, da raiva. Pena que é só do amor, tá vindo do ódio, né? A gente sempre tem os dois lados, assim, pô. Então é isso, a gente vai... E falar em vida, a vida é uma viagem. Então, veja, a criança chega ao mundo, não é? Olha só, exatamente. E aí, olha que coisa interessante, que a criança chega ao mundo e depois ela vai fazer sua história, vai caminhar a sua trajetória. E aí, fulano sobe na vida, né? Ó, e quando fulano sobe na vida, faz tudo que tem que fazer, fulano morre. E aí, fulano parte dessa para melhor. Vai embora, Vai né? embora, nos deixou. Fulano nos deixou. Claro, eu estou falando aqui de fulano, ciclano, mas quando a gente está vivendo isso e que uma pessoa que a gente ama nos deixa, não só uma pessoa que a gente ama, o ser humano em si, que a gente quando vê uma matéria, né, a gente tem empatia e a gente sente a dor daquela pessoa que perdeu a outra ou uma morte trágica, a gente sente essa partida. E a gente pensa a morte como um deslocamento no espaço, né? A gente acredita que existe, algumas pessoas acreditam que existe uma outra vida que a pessoa vai viver lá, porque a gente estaria sempre nesse trajeto, nessa viagem. E aí a gente vai conformando nossa visão de mundo sobre as coisas. E a base metafórica. É a base metafórica. A vida é uma viagem. A vida é uma viagem. Você lembra de uma novela espírita? Sim, chamada A Viagem? sim, Olha só, sim, ela materializou bem a questão da metáfora. Exatamente. Relacionada à vida, né? Isso aí tá em tudo, nas novelas, aquele desenho que eu me esqueci agora, que tinha da Disney, que tinha raiva, alegria,
Divertidamente, né? Divertidamente. Então, se você observar a raiva, ele é vermelhinho, né? Porque quando a gente está chateado, a gente fica corado, né? Quando a gente está apaixonado também. Mas, assim, o calor... E aí sai, pela cabeça dele, sai fogo, né? Veja, a menina que é a tristeza, ela é azul, ou mais fria, não é? Porque a afeição é calor. E por que a afeição é calor? Veja, quando a gente nasce, a gente vai pro colo da nossa mãe, do nosso pai, do nosso cuidador, quem é que seja, e a gente começa a sentir calor. E aí a gente vai compreendendo que a afeição é calor. Então, ó, o relacionamento tá quente. Fulano é quente. Ai, mas ciclano é tão frio. Pessoa fria. Não é? Proximidade, né? Como é? Intimidade é proximidade, não é? Ih, fulano tá distante hoje, tá tão distante. É muito lindo isso, é encantador. Eu sou apaixonada, viu? É bom ter você em minha vida. A gente fala assim, né, também, né? Olha a proximidade. E olha, veja, ter você em minha vida, dentro da minha vida. A vida também é um espaço, é um recipiente que a gente recebe pessoas e a gente não quer. Eu não quero que você saia da minha vida, não é? Eu não quero que você saia da minha vida. Não quero que você me deixe, porque nós estamos ligados, né? E aí casamento é um elo, né? É a ligação. São tantas. Você vê que a aliança é um círculo que você não tem início e fim. Porque é a ligação que você faz. E você põe nesse dedo, porque tem uma história, né, que tem que ver a veracidade dos fatos, porque como a gente trabalha com a semântica cognitiva, a gente leva também o conhecimento de mundo. Não necessariamente o conhecimento da realidade dos fatos, porque nem tudo a gente constrói com base na realidade dos fatos, né? Nós temos as crenças limitantes ou não limitantes, construídas na realidade ou não realidade, mas a gente diz que bota no dedinho que leva ao coração, né? Essa conexão é tudo, é muito interessante. Eu costumo dar o exemplo aqui mesmo, essa tomada que tem aqui, você tem o macho e a fêmea, né? Sim. Então, veja, é a cópula, falando do casal, ligação, você encaixa a tomada, macho, lá no... esqueci o nome agora. Fêmea, energia, é cópula. Né? Você vai pro shopping, você passa na catraca, você bota o cartãozinho, ó, você encaixa o cartãozinho, a catraca abre. Então, o tempo todo, produzir energia é fazer cópula. Então, você vai o tempo todo entendendo um conceito parcialmente em termos de outro. Você vai metaforizando o tempo todo. E tem gente que fala, olha, ali pegou fogo na cama, né? Aquele casal. Pegou. Você vê, se o casal tá se afastando, né? Veja, o casal vai se afastando e vai esfriando, o relacionamento vai esfriando. Pois é. Até cortar o vínculo, até aliança que nem todo mundo é casado para usar aliança. Pessoas que são casadas também não usam aliança. Mas essa ideia, né, que a gente tem da aliança, ser esse símbolo. A simbologia. Exato, essa união, essa ligação que as pessoas têm. O amor é posse. O amor é posse. Tanto que a gente fala... Minha esposa. Minha mulher. Meu marido. Mas a gente não fala meu homem, né? Mas a gente entra... Fala, mas perifericamente... Em outro contexto. E aí a gente vai vendo que tem também questões ideológicas. Nós temos as conceptualizações metafóricas, mas também temos o filtro cultural. Daquilo que a gente pode dizer, daquilo que a gente não pode dizer. Daquilo que se eu disser vai ter um valor, daquilo que se você disser vai ter um valor. Talvez você chame assim, minha mulher, essa posse é vista de uma forma. Se eu digo meu homem, é vista de outra forma. Você acha, Ariadne, que essa conceptualização de posse no relacionamento, quando eu falo minha mulher, isso em alguma medida também pode ser um elemento que favoreça relações de violência? Por exemplo, uma mulher trai o marido. A ideia que ele tem é que aquela mulher é dele. Então ela não pode ser de mais ninguém. E isso faz com que ele se sinta na possibilidade de promover determinadas agressões por conta dessa questão de posse. A questão é que a gente tem esse modelo cognitivo idealizado. E por que um modelo cognitivo idealizado? Porque não corresponde à realidade, né? Não corresponde à realidade porque ninguém é posse de ninguém. Aí, mas o que acontece? Existe essa ideia, né, metaforicamente construída, e tão
tão incrustada na nossa mente que a gente não consegue separar a realidade, né? Então, veja, tem pessoas que dizem que matou por amor doentio, né? Como se pudesse ser amor um ato de violência. Ou então as pessoas dizem fez sexo por um caso de estupro, fez sexo sem consentimento, estupro nunca é sexo. A mesma coisa, ninguém pode matar ninguém porque pensa que A, B é a posse, mas se você pensa que a metáfora é uma figura não só de linguagem, mas do pensamento e da ação, e se você compreende o seu parceiro como sua posse, consequentemente, você vai ter ações para garantir que você não tenha sua posse perdida, não é? Isso. Então, a gente pode sim pensar que isso é possível, né? E como a gente disse, estocou papel higiênico, estocou comida, porque estava vivendo a pandemia em termos de guerra, também você pode pensar que alguém, para reter a sua posse, possa usar de violência. Aí a gente tem que ver as outras metáforas todas, porque não é só essa, que estão na construção da nossa sociedade. Não eu vejo às vezes... Inclusive as do direito. Sim, os comportamentos diferentes. Tem gente que, diante de uma traição, se separa. Olha, não deu certo. Pessoas que têm essa relação monogâmica e se veem diante de uma traição, muitas vezes se separam. Outras querem agredir. Talvez essa conceptualização de posse sendo maior nessa pessoa da agressão condicione... É uma exposição que a gente faz. A gente tem que ver, né? A gente tem que Eu ver. também já vi mulheres falando assim. E homens também. Meu marido ou minha mulher casou porque quis. Agora só sai do relacionamento no caixão. Porque tem também a questão da violência, né? Os conceitos, eles não estão, assim, separados. Aqui é um conceito, aqui é outro, aqui é outro. Eles estão interrelacionados. É um conjunto. É um conjunto. Então, a violência, sobretudo contra a mulher, os índices são altíssimos. Porque você pode pensar, essa mulher dificilmente ela vai matar o marido. Os índices mostram que isso não acontece, né? Mas é também meu marido. Né? Da mesma forma que ela é mulher dele, ele também é marido dela. Ela também tem a posse. Mas ela não efetiva a morte. Né? Não chega a matar esse marido, que ele vai sair, ele não só pode vir a sair do relacionamento, como ele pode ficar pulando a cerca. Não é assim que a gente fala, pulando a cerca. E vai pulando a cerca, uma gazela, pulando a cerca. Mas nada acontece com ele. Então, assim, além das metáforas de conduzir o nosso pensamento e nossa ação, tem outras metáforas, tem outras formas de enxergar o mundo e de agir no mundo. E aí vai acontecer uma série de outros elementos que a gente não parou para pensar ainda, dessas interconexões. Até porque, se a gente pensar, a ciência, muitas vezes, é vista de uma forma segmentada, disciplinar, não é? E aí a gente teria que conversar com psicologia, com antropologia, não é? A sociologia, para ver como essas outras áreas do conhecimento podiam se juntar à linguística, para ver como esses elementos todos que afetam esses homens que acabam cometendo feminicídio ou acabam cometendo qualquer outro crime contra a mulher, e as consequências e como essa metáfora orienta e por que os modelos que nós temos na sociedade, os modelos culturais, permitem que essas coisas aconteçam, né? E aí está o papel da universidade, que promove todo esse encontro interdisciplinar. Isso, exatamente, né? Agora vamos deixar morte e violência de lado, vamos falar sobre coisa boa. Que eu gosto mais de falar, que tá pegando fogo. Vamos falar dos memes. Vamos falar dos memes. Conta aí. Olha, os memes entraram na minha vida de uma forma bem interessante, né? Então, eu tive minha filha em 2011 e eu era muito aversa a redes sociais. Eu detestava. Não entrei no como é? Orkut, nada disso. Mas aí eu tive uma depressão, né? Minha filha nasceu, eu fiquei muito triste. Aí foi depressão pós-parto? Uma série de coisas que aconteceram. Aí meu marido, Guido também, te amo, viu? Ó, proximidade. Então, o que acontece? Guido falou pra mim assim, olha, por que você não tenta as redes sociais? Pra você se aproximar mais das pessoas, você tá muito em casa, você só tem olhos para a Vitória também te ama. Você só tem olhos para a Vitória e a vida precisa continuar, né? A vida é uma viagem, ó, a vida precisa continuar. E aí eu entrei nas redes sociais e comecei a encontrar muitas pessoas. Comecei a encontrar
amigos, colegas, desde a época do ginásio, eu chamava ginásio naquela época. Todos nós. E aí, nesse momento, eu comecei a me deparar com os memes, não é? Os memes que eu digo, esses memes de internet, porque Sim. memes estão aí, a própria ideia, ideias que se mantêm na história, no tempo, músicas que colam na nossa cabeça, são memes. Mas esse meme de internet, eu vou falar até particularmente daquele meme que é verbo imagético, que aparece muito no Facebook, que as pessoas fazem, né? Até com templatezinho, elas vão lá e modificam o texto e ele vai se replicando e se reformulando, por isso o meme, pela reformulação. Aí quando ele se replica, ele vira um viral, né? Então foi assim que, nessa época eu não sabia nada disso, tá? Eu só sabia que negócio engraçado, que negócio divertido, isso é muito bom. Você gostava do efeito que causava. Gostava dos efeitos. Aí vem a curiosidade do pesquisador. Como é que esse efeito se desenvolve? Pois é, o cientista na rede social acaba vendo aquilo ali não só como um lugar de conversa, de reconhecer pessoas, amigos que você tem, às vezes, que não são propriamente amigos naquele modelo antigo, mas pessoas que você começa a desenvolver algum laço de afetividade sem nunca ter visto, não é? E tem todas aquelas coisas que Bauman fala das redes sociais muito importantes também, que eu também parei a pensar, mas aí os memes me chamaram, né? Os memes me chamaram, igual o livro do Lakoff Johnson, lá nos anos 2000, agora no início da década de 10, aí eu comecei a ficar encantada com os memes. E aí passei a estudar os memes, estudar as metáforas, as metonímias que aparecem nos memes. E você acha que pela sua pesquisa, você constatou que há muitas metáforas? Muitas metáforas. As mesmas metáforas que nós encontramos nos textos verbais, nós também encontramos nesses textos verbo imagéticos. Os verbos imagéticos, porque são os que eu estudo mais, mas não são só verbos imagéticos, né? A gente tem com dança também, a gente tem com música, a gente tem com outras linguagens. Mas nós temos, por exemplo, a mesma metáfora da guerra que você tem no texto verbal, você também vai ter no meme. Agora mesmo tem um aí, a ciência venceu, né? Com a vacinação que estava avançando, tem um que está rodando muito, que a ciência venceu. Eu tenho visto também esses memes da ciência. Fiz um estudo com a Elisângela Santana, da UNEB. A Elisângela também te amo, hoje estou cheia de declarações de amor. Elis, que estou tentando trazer para aqui. Ela vem, não vem, Elis? Venha para aqui, Elis. Está me devendo isso, viu? E aí, ó, hoje eu tô cheia de amor. Acabei de falar, olha o recipiente e o sentimento, né? Tô cheia de amor, mas amor é muito bom, né? Amor é uma coisa gostosa. A gente tem que dizer, porque a vida é muito rápida. Verdade. É uma viagem muito rápida, a gente precisa dizer que ama, é muito importante, né? Eu cada dia tenho mais certeza disso, sobretudo depois da pandemia. Mas voltando, essa questão das metáforas, essa mesma metáfora eu fiz um estudo com a Elisângela sobre opinião, ciência e fake news, né? E aí a gente foi ver como nesses memes que a gente estudou, a ciência era grande e a opinião pequenininha, porque olha, melhor é maior, né? Então, bom é para cima, ruim é para baixo. A direção. Você diz assim, ó, deu um up, hein, no visual. Uhum. E aí, tá para cima hoje, tá tudo bem, energia lá em cima, não é? Quando você tá cansado, a energia tá para baixo, né? Caiu, tal, deu uma caída, nossa, tá velho, deu uma caída. Essas coisas que acontecem, estereótipos todos, eu já vi, Carla falou aqui tudo sobre os estereótipos, exato. E aí a gente vai vendo como a ciência é vista como grande, alta para cima e a opinião, a fake news, pequena para baixo. Bem, claro que isso depende da sua bolha, porque você vive na internet, você vive nas redes, você vive em bolhas. Outras bolhas, tem outras metáforas. E aí a gente tem que ver, porque você pensa assim, as vacinas, por exemplo, né? Tem pessoas que conceptualizam a vacina de uma forma diferente da que eu conceptualizo. Então eu estou vendo a vacina como arma de defesa. Tem outras pessoas que podem ver a vacina como arma de ataque, né? Uma arma que vai te atacar. Mas para mim a vacina é uma arma que vai me defender. E aí você encontra isso também nos memes. Você encontra essa linguagem metafórica expressa, que são as expressões metafóricas, não só na linguagem verbal, mas também verbo imagético.
E você tem muitos orientandos que estão começando a analisar os memes? Tenho muitos orientandos. Recentemente, a Evani, vou dizer de novo que eu tô amando, viu, Eva? Evani Rodrigues fez uma tese, defendeu em setembro desse ano que acabou, né? Em que ela estudou os memes, ela estudou a conceptualização das professoras e professores em memes da Escola Sem Partido. É um estudo bem interessante, os resultados bem bacanas. Também tem Lia Neri, Lia, também te amo. Lia tem estudado os memes, a conceptualização da feminista em memes de uma página antifeminista. Pra gente não ficar só naquela nossa bolha, né? A gente precisa sair das bolhas. E tudo à luz da metáfora cotidiana. Sim, tudo à luz da metáfora cotidiana. E para não esquecer do IC, né, que eu acho super importante. Tem outras pessoas, Irani, vários meus orientandos. Científica. Irani já está no doutorado, mas porque são vários os estudos sobre memes. A Irani está estudando no doutorado agora a conceptualização de Lula, desde a Lava Jato até agora em memes. E a IC está estudando a conceptualização dos dois principais candidatos à eleição. A gente agora já sabe, né, quem ganhou a eleição, mas na época não sabia. E ela coletou os memes e está estudando como esses candidatos eram compreendidos, né? Então, um primeiro meme que ela analisou foi bem interessante, porque aquele episódio do Oscar, né, que o ator Will Smith, né? Will Smith bateu no comediante. Exato. E aí tem um dos memes que um dos candidatos bate no outro. Aí aquela mesma metáfora, bom é para cima, ruim é para baixo. O candidato cai e o outro bate e cresce. Sim. Então veja como é interessante, né? Porque a gente percebe que uma mesma metáfora pode produzir diferentes linguagens. Então é isso. E são muitos orientando. Se eu esqueci de alguém, gente, me desculpem, porque estava com 13 recentemente. E você sabe, né, como é. Eu sei muito bem como é isso. E só para lembrar que IC significa iniciação científica. Então, é um projeto que as universidades têm para fornecer bolsa para alunos da graduação se iniciarem nesse âmbito da pesquisa, que é muito importante, né? Exatamente. Aliás, Agora eu estou com a Aline, é uma moça que tem começado aí a iniciação científica, apresentou seu primeiro trabalho presencial no Congresso UFBA, agora que nós tivemos, 2023, foi semana passada, terminou dia 17. Foi um evento muito bacana, recebemos pessoas de diferentes universidades, traçamos muitos diálogos com nossos colegas da UNEB, inclusive estava numa mesa eu, Elisângela Santana e Neila, que também foi minha orientanda, estudou o amor, nas cartas de amor para os imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e as suas respectivas amantes, né? Bem interessante o trabalho dela também. Muito legal mesmo. Ariadne, e para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que o pessoal te encontra? Olha, a gente tem um site do Propô, né, que é o Programa para a História da Língua Portuguesa, mas mais voltado para essas questões históricas. A gente também está nas redes sociais, vocês podem me encontrar por lá. Ariadne.Domingues no Instagram, no Facebook. Hoje eu tenho estado menos nas redes sociais. Acho que depois da pandemia, acho que a gente ficou muito, né? A gente ficou muito dentro da internet. Agora eu estou precisando de rua, cheirar a rua, viver a rua. E aí é isso. Então, mais uma rede mais pessoal, mas de vez em quando a gente publica alguma coisa relativa a trabalho também. E é isso. Olha, Anny, põe depois o site do Propô, né, aí na descrição do vídeo. E também o endereço de Ariadne, tá bom? Ariadne, não posso deixar de terminar esse podcast sem dizer que eu amei te ter aqui. Eu também amei estar com você aqui, muito bom. Vamos aproveitar até fazer um brinde com água, mas é dia de brindar Exatamente. A vida. Estamos vivos, né? Felizes de estarmos falando de metáfora. Maravilha. Obrigado por ter aceitado também, querido. O convite. Muito obrigada. Gostou, né? Semana que vem tem mais uma mente brilhante para você aqui. Até lá.